Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, me chamo Wander e eu, juntamente com o meu grupo, estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, cujo tema é torque e produto vetorial. Conceituação de torque. Ele é definido como uma grandeza vetorial que é relacionada à aplicação de forças em corpos livres para girar em um determinado ponto, ou seja, é a capacidade de uma força de produzir rotação em um determinado corpo. O cálculo de torque é definido pela fórmula vetor torque igual a vetor R vezes vetor F, sendo o vetor R a representação da distância do ponto da aplicação da força F em relação ao centro de rotação do corpo, e o vetor F o valor da força aplicada. No entanto, como o torque ele é um vetor, precisa se definir a sua orientação, seja horária ou anti-horária, para saber se é positivo ou negativo. No sentido anti-horário, esse torque será positivo e no sentido horário será negativo. No entanto, há uma representação de módulo baseado que não é só em ângulos de 0 e 90 graus que serão representado esse tipo de força aplicada em um corpo. Para isso, o torque ele foi definido como a modulação do torque é definida como torque igual a L, no caso desse exemplo, que é a distância do ponto da aplicação da força ao centro de rotação, e o valor da força vezes a angulação formada entre o vetor R e a força. Nesse caso, daria um valor modulado do torque. Essa fórmula abaixo ela demonstra uma força perpendicular, sendo que o f de x estaria a 90 graus do vetor r. A rotação em torno de um determinado ponto, temos a aceleração angular, que é dada por um movimento circular. Um exemplo de aceleração angular seria uma bola de tênis amarrada a uma corda, e alguém faça com que ela gire em um movimento circular em torno de um ponto. Como essa primeira imagem, a moça está realizando esse movimento. Deste modo, ao definirmos as variáveis envolvidas no movimento circular descrito pela bola de tênis, ou então qualquer outro movimento semelhante, temos a aceleração angular, que existe devido a outras variáveis, como o deslocamento angular, que seria basicamente o ângulo em que a bola descreve num certo trecho de movimento, e procede ainda da taxa de variação desse ângulo ao longo do percurso em determinado tempo, o que nos leva à velocidade angular. Nesse caso, é de grande importância ainda considerarmos o sentido de rotação do corpo de prova em estudo. Para isso, podemos utilizar a regra da mão direita, né? Que já estudamos em física A e geometria analítica, por exemplo, para vetores. Podemos observar que quando não há variação na velocidade angular, ou a variação do deslocamento é constante, temos que a aceleração será zero. Se caso houver variação, a aceleração angular será diferente de zero. Podemos ainda concluir, através dessas variáveis do movimento circular, que a bola, que encontra-se na extremidade da corda, possui uma maior velocidade do que um ponto, por exemplo, localizado mais próximo ao centro, mesmo que os dois pontos tenham um deslocamento angular e uma aceleração angular semelhante. Temos também um segundo caso, né, como podemos ver nessa imagem, um exemplo de aplicação que é muito utilizado na engenharia, onde temos uma força aplicada a um corpo, produzindo assim uma tendência de rotação. Nada mais é do que o torque, né? Ou o momento de uma força. E bem, nesse exemplo, podemos então observar um caso semelhante à aplicação de uma força a uma chave de boca sobre um parafuso. E esse parafuso ele irá rodar apenas
se houver uma certa distância de aplicação da força ao ponto de giro. E também essa força deve ter uma certa intensidade, ou seja, a intensidade ela pode ser dada pela força vezes o braço de momento, ou o comprimento dessa chave, ou até mesmo a distância perpendicular do eixo no ponto inicial até a linha de ação da força. Agora veja bem, se plotássemos, né, as forças de aplicação a um corpo em um único plano, ou seja, um plano com duas dimensões apenas, o momento resultante, então, pode ser determinado pela soma algébrica dos torques causados no sistema por todas as forças. Aqui a gente vai demonstrar que é possível relacionar torque com aceleração angular. Temos essa primeira fórmula aqui, temos esse exemplo, né? A gente tem essa primeira fórmula que é torque é igual a inércia vezes a aceleração angular. A gente sabe que o módulo de torque é igual a L vezes F vezes seno de θ. O L seria o comprimento da barra e o F seria a força. E com isso a gente pode a partir dessas duas definições, podemos substituir torque e encontrar a aceleração angular. Aí, a partir da aceleração angular, a gente pode encontrar a aceleração linear, que seria a aceleração angular vezes o Rzão. O Rzão seria a distância do ponto que a gente quer descobrir até o centro de rotação. Aí, no caso desse exemplo aqui, o Rzão seria 3L sobre 4. E o ponto que a gente quer descobrir, a distância dele seria essa, no caso do exemplo, o qual a gente tem nessa imagem. Também é bom deixar claro que o torque, como já foi dito anteriormente, ele é um vetor, né? Então, mesmo através desses cálculos, a direção e sentido, ela é obtida através da regra da mão direita, que também já foi dita anteriormente. Então, a partir dessa fórmula, a gente conseguiu relacionar o torque e a aceleração angular e conseguimos também obter a aceleração linear. Tem aqui uma questão que foi retirada do site Responde Aí, que é uma plataforma de estudos, e nessa questão está dizendo o seguinte, que um ciclista de 70 quilos apoia toda a sua massa em cada movimento, do pedal para baixo, enquanto pedala em uma estrada íngreme. Suponha que o diâmetro da circunferência descrita pelo pedal é de 0,40 metros. Determine o módulo do torque máximo exercido pelo ciclista em relação ao eixo de rotação dos pedais. Então, nessa questão, ele está pedindo para determinar o módulo do torque máximo. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula que está aqui na tela, onde o θ ele é o ângulo entre a força, é o vetor direção e a força. E também temos aqui os dados que foram fornecidos pelo enunciado, sendo que o diâmetro da circunferência descrita pelo pedal é de 0,40 metros. Como sabemos, o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, no caso, teremos aqui um raio de 0,20 metros. A força, no caso, será 70 quilos, a força-peso, e o ângulo, como aqui na imagem, é um ângulo de 90 graus. Dando sequência, a gente vai pegar todos esses valores que foram fornecidos e iremos substituir esses valores na fórmula. Lembrando que a força, peso, ela é dada pela massa vezes a gravidade. A massa, no caso, é 70 e a gravidade 9,8. Aí com isso a gente vai pegar 0,20 vezes 70 vezes 9,8 vezes seno de 90. No caso é 1. Resolvendo
esse problema, chegaremos ao valor de 137,2 newtons metro, que é o valor do torque.